a pessoa fica em casa. Mas o que é o sistema? Então eu vou explicar para você que está nos assistindo aí, como é que é o sistema. O sistema, ele tem algumas partes, eu vou falar só a parte de cima, que é a mais importante. A cabeça do sistema são os bilionários do Brasil, liderados pelo sistema financeiro. A família Moreira Salles, né? A família Setúbal, os donos do Bradesco, essa galera de cima, né? Aí eles têm, do lado direito deles, eles têm os guarda-costas do sistema. Quem são os guarda-costas do sistema? As cortes superiores. Eles protegem o sistema para que nada chegue no sistema. Do lado de cá, né, eles têm os legisladores do sistema, são os políticos, que normalmente giram em torno de 350 deputados federais, alguns governadores, né, e pelo menos 41 senadores. Então você tem aqui o sistema financeiro, as cortes superiores, e do lado de cá você tem, né, a sua bancada é pessoal ali. Que eu chamo ali de os legisladores do sistema. Aí você tem uma quarta parte. O ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, voltou a chamar a atenção ao explicar como funciona o que ele chama de sistema político no Brasil. Segundo ele, existe uma engrenagem formada por grandes bancos, partes do Congresso, setores do Judiciário e a grande mídia que atua para se proteger e manter privilégios. Não é uma análise de quem está olhando de fora, mas de alguém que já fez parte desse ambiente e conhece os bastidores do poder. Concorde ou não com o Garotinho, quando alguém que esteve dentro do sistema resolve falar, isso precisa ser ouvido. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você acha dessa denúncia. Os bastidores do sistema, ele descreveu o que é o sistema de um jeito que eu jamais ouvi. Veja, com a precisão do que é o sistema financeiro, o legislativo, o judiciário. E eu queria dividir contigo, porque a gente fala do sistema, que nós somos contra o sistema. Bolsonaro lutou contra o sistema. Veja, Bolsonaro lutou contra o sistema. E eu acho que é importante a gente ouvir essa definição, talvez a mais clara que eu já tenha ouvido até aqui. No meio disso tudo, tem o tal do Banco Master. Aperta o play, edição. A pessoa fica em casa. Mas o que é o sistema? Então eu vou explicar para você que está nos assistindo aí, como é que é o sistema. O sistema, ele tem algumas partes, eu vou falar só a parte de cima, que é a mais importante. A cabeça do sistema são os bilionários do Brasil, liderados pelo sistema financeiro. A família Moreira Salles, né? A família Setúbal, os donos do Bradesco, essa galera de cima, né? Aí eles têm, do lado direito deles, eles têm os guarda-costas do sistema. Quem são os guarda-costas do sistema? As cortes superiores. Eles protegem o sistema para que nada chegue no sistema. Do lado de cá, né, eles têm os legisladores do sistema, são os políticos, que normalmente giram em torno de 350 deputados federais, alguns governadores, né, e pelo menos 41 senadores. Então você tem aqui o sistema financeiro, as cortes superiores, e do lado de cá você tem, né, a sua bancada é pessoal ali. Que eu chamo ali de os legisladores do sistema. Aí você tem uma quarta parte poderosa também, que é a mídia tradicional. Ela é o quê? Ela é a voz do sistema. Quando você ouve um comentarista, você não precisa ouvir os outros. Eles vão repetir tudo que está no boletim do sistema, que é o boletim Focus. É tudo igual, né? Então, eles falam para quem? Eles falam para um público muito específico, que é uma classe média, e média um pouquinho para cima. O povo não vê isso. O cara não está preocupado com o dólar. Quem vê isso é o cara que vai fazer um investimentozinho, sobra o dinheiro. É aquele empresário que tem um negócio. Eles são porta-voz. Você pode ouvir Dona Miriam, ou Nakagawa, ou outra. É tudo igual. Não tem diferença. Isso é a cabeça do sistema. Ainda tem ali uma faixa intermediária,
que é muito importante para o sistema, que são os burocratas. São aqueles funcionários de carreira que se preocupam somente com uma coisa, com seus privilégios. Não interessa quem seja, eles vão ganhar acima do teto. Então eles protegem para que não haja uma ruptura do sistema. Por que nós estamos em crise? Porque o Vorcaro não é bem quisto pela cúpula do sistema. Ele é um banqueiro que sempre foi visto como 7-1. Então, na hora que o sistema quer expelir ele, e ele tem como advogado uma outra parte do sistema, é o sistema brigando com o sistema. É crise. Porque uma parte está dizendo para a mídia, fala mal dele. A outra parte está dizendo, segura aí. Né? Então o sistema hoje está meio que paranoico. Você tem os políticos querendo proteger ele. O Supremo querendo proteger ele. O TCU querendo proteger ele. A cabeça do sistema querendo engolir ele. Que é onde está o dinheiro. É onde está o dinheiro. E a mídia repercutindo o que a cabeça manda. Entendeu o que é sistema? Você que está em casa? Você tem que entender. Às vezes a gente pensa que pensa, mas a gente não pensa. A maioria das pessoas, o que você pensa, você repete o que você ouve. Né? Pouca gente tem capacidade de pegar uma matéria e dizer, isso aqui... As entrelinhas, né? Não, isso aqui, né? E o Vorcaro sabe tanto disso que ele patrocinou um monte de influenciador aí pelo Brasil inteiro afora, com muito dinheiro, para quê? Fazer a cabeça das pessoas. Ele sentiu que a mídia tradicional estava contra ele, que a ordem veio de cima, né? Então ele disse, eu vou me proteger aqui pelo meio. Né? Como hoje a salvação da gente é a internet, sim, que é um terreno livre, onde a gente pode falar, né? Então criou essa contradição. Walter, é contra isso que nós estamos lutando aqui. É contra esse sistema, Walter. Primeiro aqui no chat, né, alguém perguntou, botar o garotinho aí, isso é sério? Gente, não é o garotinho. Né? É o diagnóstico do fenômeno que nos cerca. Podia ser qualquer um emissário dessa mensagem. Vamos lá prestar atenção na mensagem, não no mensageiro. Tony, eu agradeço tu ter reproduzido, eu não havia visto, mas é perfeita, sim, a descrição do que a gente está vivendo. Eu não posso dizer como é que se sai disso, porque eu vou preso, tu vai preso, vão tirar a Ouro Verde do ar. A história das nações mostra como é que se sai disso. O Nicolau Maquiavel, que é dono da obra de política, talvez a mais importante de todos os tempos, fala por que é tão difícil quebrar esse sistema. Porque a primeira coisa, o homem, o ser humano, tem medo do desconhecido. Então, há uma força muito grande que faz com que as coisas não saiam do seu lugar. Então, essa é a primeira questão. E o segundo é o que ele falou, é o establishment, é a burocracia, são aqueles que se beneficiam do sistema. Esse sistema, como ele disse, está sendo irrigado pelos bancos, sistema financeiro brasileiro. Não há nenhum país do mundo onde o juro remunere tão bem esses que sustentam esse sistema, e a burocracia. Essa burocracia do Estado, que está lá num outro livro, que se chama Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro, né, o estamento, os caras que estão ganhando 100, 150, vai no portal Transparência aí para ver o salário na média dos juízes brasileiros e ver quem é que cumpre, aqueles que deveriam cumprir a Constituição, o mandamento constitucional do teto do salário. Né? Não tem país no mundo que acontecer isso. Outro dia saiu um dado da Argentina e do Brasil, um juiz daqui ganha, me parece que é 30 vezes mais do que um juiz na Argentina, e não tem mais como corrigir esse negócio. Então, essa burocracia protege esse sistema, e muitos têm medo de perder privilégios, né? Ano passado, ano retrasado, repousaram aí nas Forças Armadas. As Forças Armadas é uma instituição burocrática também, fazem parte desse processo todo. Então, vencer isso, Vitória, é muito difícil. Por isso que a gente entende o que está acontecendo com o Bolsonaro também, né? Os anticorpos desse sistema atacaram o Bolsonaro. Por isso que a gente entende o papel dessa grande mídia. O papel da grande mídia são os anticorpos, assim como eles identificam a cura como uma doença e atacam, como em qualquer organismo, assim, e atacam a cura. Então está muito bem desenhado. A minha grande inquietação é como sair disso, né? E de novo digo, se a gente disser como é que sai disso,
todo mundo vai preso aqui, infelizmente. Mas eu espero que a gente consiga encontrar uma outra saída, outra forma. E, de novo, meu comentário inicial passa pela eleição desse ano. Olha, Walter, quando a gente fala do sistema e quando a gente fala o que a gente tem para enfrentar, nós temos, por exemplo, agora essa questão envolvendo o Banco Master, Dias Toffoli, Tayaya, irmãos do Toffoli, e no meio disso tudo tem muita gente envolvida, não só do Banco Master, quando o assunto é o sistema financeiro. Por exemplo, na semana passada, eu trouxe aqui uma informação de que um banco... Nós temos hoje 5 grandes bancos no Brasil, né? Nós temos Caixa, que é o banco estatal, né? Temos Misto, que é o Banco do Brasil, aí temos Bradesco, Itaú e Santander. Nós temos um banco, um grande banco, privado, que adquiriu um andar de apartamentos no Tayaya. Um andar de apartamentos, né? Com qual objetivo? Nós temos, por exemplo, como nós já mencionamos aqui tempos atrás, e é importante que isso fique registrado mais uma vez para a audiência da Auriverde, nós dissemos aqui que havia condomínios em volta. Garotinho afirmou que o sistema funciona como uma rede de proteção. O setor financeiro influencia, o Congresso cria as regras e o Judiciário garante que nada avance, a mídia ajuda a controlar a narrativa toda. Quando alguém ameaça esse equilíbrio, investigações travam, CPIs não avançam, escândalos acabam sendo abafados e o caso do Banco Master aparece como exemplo de uma disputa interna, mostrando que quando interesses entram em conflito, as rachaduras começam a surgir. Isso ajuda a entender por que muitas denúncias nunca dão em nada no Brasil. Não é falta de informação, é jogo de interesse. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, deixe sua opinião nos comentários, porque a sua participação faz toda a diferença. Né, desse complexo hoteleiro que se chama Tayaya, né, tanto aqui em Ribeirão Claro, como também o que acontece agora em Porto Rico, ali no noroeste do estado do Paraná, com relação à venda de lotes cercando o empreendimento, como o tal do Ecovil. Ecovil. Né? Esse vil não é de ecovil, covil, né? Eco de ecologia, de ecológico, ecovil, ok? O vil aí, o inglês V-I-E-W, tá? Ecovil. Nós temos, por exemplo, ali, né? Precisamos entender quem adquiriu os lotes. Estamos falando de lotes ou de um juntar de lotes comprados por advogados, alguns que têm causas dentro do Supremo Tribunal Federal, causas junto com ministros, né, que tem relação com empreendimento. Estamos falando de lotes que variam entre 7 propriedades, de 7 a 10 milhões de reais. Ou seja, quando a gente fala dessa luta contra o sistema, a gente está falando de algo muito maior, mas muito maior. O que o presidente Bolsonaro tentou enfrentar, vamos a um exemplo aqui, Walter. Quando se cria e se coloca para valer o PIX, onde o sistema financeiro deixou de faturar bilhões que arrecadavam em função das taxas do DOC, do TED, e tudo que acontecia no sistema bancário, nós sabemos o tamanho da confusão que o presidente Bolsonaro comprou. A gente não pode fugir disso. Então, quando a gente fala da luta contra o sistema, é gigantesca essa luta. Tem agora envolvimento de igrejas, isso foi mencionado pela senadora Damares dias atrás, causou um certo incômodo, um desconforto no pastor Silas Malafaia, e nós entendemos, só que isso virá à tona, ou eu desejo que venha à tona o que nós estamos vendo e vivendo no Brasil, porque isso sim é enfrentar o sistema. Agora, quando o garotinho, que não é flor para cheirar, que fique claro, quando o garotinho traz que no meio disso a gente tem 350 parlamentares, como é que a gente consegue vencer? Como é que a gente consegue fazer algo avançar nesse sentido? Tem aquele parlamentar que assina, Walter, porque é o que a população almeja, é o que a população deseja, mas ele sabe que ali na frente tem um alcolumbre com coragem, entre todas as aspas, suficiente para sentar em cima de uma CPI. A gente sabe como funcionou, por exemplo, a CPI da Vaza Toga, que eu sempre digo, a CPI da Vaza Toga, Walter, conseguiu 29 assinaturas das 27 necessárias. Quando vai para a CPMI da Vaza Toga, foram 23. Onde estão os 6
corajosos senadores que entenderam o seguinte: o Alcolumbre não vai pautar, então pode assinar. Quando vira CPMI, que vai ser instalada queira ou não queira, os caras não assinam. Esse é o sistema em vigor, Walter. Olha, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que se aperceber é o seguinte: se fosse um país sério, infelizmente é um país maravilhoso, nós somos patriotas, mas se fosse um país sério, 2 ministros da Suprema Corte já estavam afastados hoje. Ia se garantir para esses 2 ministros aquilo que eles não garantiram para os brasileiros nos últimos 2 anos, que é o devido processo legal. Só que isso esbarra de novo no Alcolumbre, porque é uma coisa muito errada no regulamento do Senado. Mesmo que tenha assinaturas suficientes para se abrir um processo, e o processo funciona assim: reúne tantas assinaturas, instala o processo, aí o ministro é afastado, né, preventivamente ali do seu cargo, e aí ele tem 90 dias, me parece, para produzir a sua defesa, e no final vai à votação de novo. Bom, só que isso esbarra no regimento do Senado, no Alcolumbre. Está errado isso. Uma casa parlamentar, a vontade da maioria deveria sempre prevalecer. Então, a gente está diante desse problema. O outro problema é que o parlamento se transformou em parte, é parte desse sistema, e criou a tal da emenda parlamentar, que é uma espécie de privatização desse naco do Estado, onde os caras estão mais preocupados ali em ir lá na sua base e distribuir esse dinheiro para garantir a sua reeleição fisiológica, não a eleição ideológica. Não. Tem gente que acha também que ideologia não é importante. Ideologia é tudo, gente. Ideologia é a base sobre o qual se constrói depois o edifício da sociedade. Então esses caras estão indo lá, num país infelizmente alienado politicamente, que a gente luta para fazer acordar, e pega esse dinheiro da emenda parlamentar e compra a sua base, compra vereadores, compra prefeitos, compra prefeituras, distribui um ginásio para aqui, uma reforminha num posto de saúde, e na verdade no Brasil inteiro os postos de saúde estão caindo aos pedaços, para lá, finge que está fazendo alguma coisa e privatiza esse naco do Estado com essas emendas parlamentares. Isso também está errado. Nós deveríamos eleger políticos que estão comprometidos em acabar com esse câncer que está dentro do sistema. Mais uma metástase, né? Esse negócio das emendas. Então é difícil superar tudo isso. A menos que, de novo, e esse é o papel que a gente faz aqui, a gente comece a adquirir consciência dessas coisas. Esse negócio do resort, olha, Vitória, apareceu outro dia. Felizmente ela foi demitida da TV Cultura. Eu não desejo mal de ninguém, mas a gente está na política e a política não permite espaço para ingenuidade. Cada vez que a gente é ingênuo, eles nos pegam. A Vera Magalhães, eu estou falando. Tem uma entrevista do Michel Temer há poucos dias, ex-presidente da República, em que ele fala sem nenhum pudor, ele era contratado do Banco Master. Para quê? Para fazer o lobby da compra da carteira podre do Banco Master pelo BRB, Banco Regional de Brasília. Essa que foi curto-circuitada. Ou seja, num esquemão de 40 bilhões, né, onde foram roubados aí dinheiro dos fundos de previdência do Brasil todo. Fundos de previdência. Esses são, assim, a via de regra, funcionários públicos e prefeituras municipais, um operador de retroescavadeira, uma professora, que vão ficar sem a sua complementação da aposentadoria, porque esses caras roubaram. E aí, entre outros que estão na folha de pagamento, porque de um modo ou de outro, está todo mundo na folha de pagamento do Master. O cara mostrou como é que é possível comprar um país inteiro. Né? Ele comprou as cabeças do sistema político. Aí o ex-presidente da República vai lá e diz que é contratado para fazer um lobby da compra da carteira podre do Banco Master pelo BRB. Negócio que, como eu disse, não saiu por um milagre, por uma providência divina. Então está todo mundo dentro desse negócio. A minha esposa de um outro ministro com um contrato de 3 milhões e 600, um outro, que um sócio vai lá e compra o hotel dele. E aí eu fico me perguntando, o que será que vale mais, né? Nesse contexto, o meu é maior do que o teu. É o contrato de 130 milhões, é o resort do Taiaiá, é uma rede de faculdades. E aí quando a gente acha que tem uma instituição que é independente, que é o Ministério Público, vem o Procurador-Geral da República e arquiva de plano essas coisas que fazem corar até a dona do cabaré, me perdoem falar isso, mais libertino de Paris, né? Esse escândalo todo, e aí o cara vai lá e arquiva. Então, o Brasil precisa de um milagre. Sabe, Walter, e outra, a questão do garotinho expor dessa forma é quem viveu o sistema quando comandou o Rio de Janeiro, governou o Rio de Janeiro. Está aí o governador Cláudio Castro com problemas para explicar a relação com o Banco Master. Ou seja,
nós ouvimos quem fez parte do sistema falando sobre o sistema. Algo que o presidente Bolsonaro vem e luta desde o primeiro momento. É de fundamental importância que a gente entenda o que de fato está acontecendo no Brasil. É um momento de depuração. Nós teremos a possibilidade de ver avançar a CPMI do Banco Master. Isso vai chegar em quem precisa chegar. Toffoli vai pagar com o preço através de um impeachment. Sabe, Walter, é importante que a gente olhe para tudo isso e veja de fato que há um momento. O momento é esse, de exposição. No fim das contas, quem paga o preço desse sistema é a população. Impostos altos, serviços ruins, sensação de impunidade e um país que não consegue avançar. Quando alguém descreve esse funcionamento e tudo começa a fazer sentido, o problema não está em quem fala, mas na realidade que está sendo exposta. Entender como o sistema funciona é o primeiro passo para não ser manipulado por ele. Agora eu quero saber de você, essa descrição bate com o que você vê aqui no Brasil hoje? Se você gosta desse tipo de notícia, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e comenta aqui embaixo a sua opinião agora. Conta tudo junto.